As regras de convivência e o Código Civil se atualizaram ao longo dos anos, visando a garantia de direitos dos indivíduos. Atualmente, a modalidade de união estável para um casal é um pressuposto para todos aqueles que mantêm um relacionamento público, mesmo que residindo em imóveis diferentes. Saiba quais são os impactos de uma união estável para o regime de bens e direitos de um casal no Como Eu Faço de hoje. São dois institutos bastante diferentes, porém hoje muito próximos em relação aos seus efeitos, né? Então, o casamento tradicional é aquele em que as partes optam pelo seu regime patrimonial por meio da escritura pública de pacto antinupcial, depois realizam perante o oficial de registro civil ou mesmo perante a sua autoridade religiosa, né? E tem ali, então, os deveres e obrigações oriundos do casamento. Para dissolver o vínculo matrimonial, precisarão realizar o divórcio. Já a união estável, ela se caracteriza por uma situação de fato, né? Somente pela circunstância das pessoas se apresentarem perante a sociedade como marido e mulher, né? Somente a relevância que elas colocam no seu relacionamento, no sentido de terem uma convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, é isso que diz a nossa Constituição e o nosso Código Civil, esses elementos são, por si, caracterizadores da união estável, independentemente de uma determinação mandatória do Estado, né? Então, independente das pessoas comparecerem ou não a um cartório ou a qualquer outro lugar para que se dê publicidade. Ocorre que o fato de não realizarem isso traz, eventualmente, muitos efeitos não desejados pelas partes, né? Então, é importante que se crie a cultura e o hábito de, uma vez desejarem essa convivência pública contínua e duradoura, o fazerem por escritura pública, porque, nessa medida, elas vão resguardar os direitos entre si, né? Então, todos os efeitos patrimoniais oriundos da união estável estarão ali estabelecidos para as partes, poderão, inclusive, na escritura pública de união estável, escolher o regime de bens que vigorará entre elas, né? E, então, terão mais segurança dentro do seu relacionamento e também perante terceiros. É importante salientar que, hoje, os efeitos da união estável e do casamento, sendo muito próximos, também têm repercussões importantes em sede sucessória, né? Então, hoje, quando a gente faz um casamento ou começa a viver em união estável, a gente traz aquele nosso companheiro ou aquele nosso cônjuge como um herdeiro, né? Um herdeiro, no caso do casamento, um herdeiro necessário, né? Então, para o qual, independentemente do regime de bens, haverá uma repercussão na esfera sucessória, né? Então, é importante que as pessoas, desejando viver em união estável, formalizem, venham ao tabelião de notas. É um procedimento ágil, barato, muito seguro, né? Feito, muitas vezes, no mesmo dia da requisição, né? E que salvaguarda direitos e que também traz um grande conforto para as partes, no sentido de saber efetivamente a relação em que se encontram. Olha, para a gente formalizar uma união estável hoje, a gente precisa que as partes sejam maiores, capazes, né? Apresentem RG e CPF originais, e também certidão de nascimento, no caso de pessoas solteiras, ou certidão de casamento, já com a averbação do divórcio anterior, ou então, mesmo os casados, por determinação do artigo 1723, parágrafo 1º, quando se encontrarem em situação de separação de fato, esses também podem estabelecer união estável, né? Então, é uma característica importante, né, dizer que as uniões estáveis podem ser formalizadas, mesmo por aqueles que ainda não realizaram o seu divórcio, mas que já se encontram em estado de separação de fato e com o início de uma nova união. A união estável é muito importante
para repercussão patrimonial, para repercussão de proteção entre o casal, né? E também para que se dê uma data de início, né? Em relação a toda a vida em comum que aquelas partes desejam ter. A dissolução de união estável ela é possível independentemente de ter sido ou não formalizada a união estável anteriormente. Então, vamos supor que as partes não procuraram um tabelião, não tiveram esse cuidado, né, para formalizar a sua união, ela existe por si, né, como uma situação de fato entre as partes. As partes em si podem procurar o tabelião e podem solicitar uma dissolução, mesmo não tendo sido formalizada essa união anterior. É o mesmo valor de uma escritura normal de declaração, o mesmo valor para se fazer um divórcio sem bens, é o valor para se fazer uma união estável, que hoje gira em torno ali de R$500. Isso eu já estou falando com eventuais certidões que devam ser solicitadas, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, as partes vão ter aí uma grande tranquilidade em termos das repercussões da sua união.